Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional, nossa última live devocional sobre o Evangelho de João, porque hoje nós vamos ler juntas o último capítulo do Evangelho de João, João 21. Chegamos, enfim, no último capítulo desse Evangelho, que é tão especial. Como nós vimos, o Evangelho de João tem uma intencionalidade, um objetivo muito específico, muito especial. No Evangelho de João, o autor, o apóstolo João, ele tem como propósito, como objetivo, demonstrar que Jesus é de fato o Filho de Deus. Então ele traz referências para mostrar que aquilo que havia sido profetizado pelos profetas se cumpriu em Jesus. Então ele usa diversas estratégias aqui para mostrar que de fato Jesus é o Filho de Deus. Para outras religiões, Jesus foi apenas um profeta. Para nós, ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo, que veio, andou conosco, andou entre os homens, fez sinais, fez maravilhas, morreu, ressuscitou no terceiro dia, e através dele nós somos chamadas de filhas de Deus. Nós temos a salvação, cremos que ele é o único caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida e que não existe outro meio de se achegar a Deus que não seja por Jesus Cristo. Amém? Quero dar bom dia para todas vocês que estão entrando hoje na live. Hoje nós vamos ler João 21, vamos encerrar as nossas lives sobre o Evangelho de João. E se você ainda não acompanhou todas essa série de lives, se você não esteve presente nas outras lives que nós fizemos, elas estão todas salvas lá no nosso canal do YouTube, @soistarblog. Você pode entrar lá tem uma playlist, tá bom? Evangelho de João, e você pode acompanhar todos os nossos devocionais por lá. Tá tudo gravado. Se você nunca leu o Evangelho de João, você pode acompanhar desde o primeiro capítulo lá. Tá tudo em ordem para você assistir, para você fazer o seu devocional, para você aprender com a palavra de Deus, para você edificar a sua vida todos os dias, tá? Com um aprendizado, com uma lição, com a palavra. Amém? Vamos ler então? Eu vou começar lá no YouTube, tá bom? E YouTube, lá no canal do YouTube, @soistarblog, você encontra todas as nossas lives salvas, tá bom? Todas as nossas lives estão salvas lá no canal do YouTube. Tem a série completa do Evangelho de João, tem a série completa do livro de Provérbios, tem a série completa do livro de Salmos, né? Então você tem muito vídeo lá, são mais de 260 lives salvas lá, lives devocionais em que a gente lê ao vivo a palavra de Deus, faz uma reflexão, finalizamos orando para vocês aprenderem, tá bom? A palavra de Deus. A Sancanta, te conheci hoje e amei. Seja muito bem-vinda à nossa página aqui. Você sempre vai encontrar conteúdo para edificar a sua vida, tá bom? Muito obrigada por estar aqui acompanhando também. O link não tá na bio não, tá? O link do canal do YouTube tá nos meus destaques de YouTube. Você entra lá. Mas se você entrar no YouTube também e colocar @soistarblog, você encontra o meu canal também, tá? E eu tô sempre ali também compartilhando no canal aqui do Instagram, tem um canal Mulher de Deus. Lá no link, lá na bio, tem, aí sim. Aí na bio você entra lá no canal Mulher de Deus, que é o nosso canal aqui do Instagram, e eu compartilho as lives lá também, tá? O link da live do YouTube, toda vez que eu faço live, eu mando lá pro canal Mulher de Deus, para vocês também acompanharem, tá bom? Então vamos lá? Obrigada, quero o devocional lindo, ama a cor, tem espaço para anotações. Obrigada. A gente tem 2 devocionais, eu tenho 2 devocionais, tá bom? Que o primeiro devocional é esse daqui, eu sou Esther, tá? Que são 130 devocionais sobre as mulheres da Bíblia. É o livro mais completo sobre mulheres da Bíblia que existe, tá bom? Não tem um livro que fale sobre todas as mulheres da Bíblia como
este daqui. E ele tem assim, tá? Alguns espaços para anotações, sim, tá bom? Então a gente tem o devocional e alguns espaços para anotações. E agora o meu lançamento, que acabou, tá fresquinho do forno, que é o devocional Vencendo os Venenos da Alma. Me perguntaram qual que é a diferença entre os dois. Bom, o primeiro são 130 dias com as mulheres da Bíblia, 130 devocionais, o estudo completo sobre as personagens bíblicas femininas. E o Vencendo os Venenos da Alma são 31 dias, tá? Então, é um devocional para cada dia do mês, tá? São 31 dias para você eliminar e romper com tudo aquilo que impede você de crescer no seu relacionamento com Deus. Então, aqui a gente tem diversos assuntos, diversos temas, tá? Para edificar sua vida: orgulho, insatisfação, distrações, desânimo, amargura, ofensa, inveja, vaidade, culpa, medo, raiva e assim por diante. 31 temas, tá? Pra cura da alma. São 31 dias de cura pela palavra, tá bom? E o livro tá lindo, gente. Tá lindo, 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 lindo. Todo coloridinho também, ó, com lavandas. Tá demais esse livro. Eu achei... Fiquei muito, muito satisfeita com o resultado e já tô enviando, tá? Pra quem comprou na pré-venda. Aliás, eu quero agradecer a todas as mulheres que compraram na pré-venda pela paciência e pela compreensão na demora do envio, né? Então, depois de 20 dias, né, da pré-venda, do lançamento da pré-venda, eu estou enviando para vocês hoje o livro, tá? Então, muito obrigada. Eu sei que a maioria que comprou na pré-venda já tem o meu primeiro livro, por isso comprou na pré-venda, porque já conhece meu trabalho, já gosta do meu trabalho, já acompanha há muito tempo. Então, muito obrigada. Eu tenho uma gratidão enorme pela vida de vocês, pela paciência, pela compreensão, pelo carinho e pela confiança de vocês também. Muito, muito obrigada, viu? Pela compreensão de vocês. Hoje eu tô enviando para vocês, tá bom? O livro, tá? Para vocês que compraram com um mimo especial, porque vocês merecem o melhor, merecem que eu faça tudo com excelência, tá bom? Então vamos lá, então. Vamos agora fazer a nossa leitura de João, capítulo 21. E a Bíblia que eu uso é uma NAA, tá? A versão é Nova Almeida Atualizada. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Eu sei que é repetitivo, toda live eu tô falando isso pra vocês, mas é porque realmente sempre aparece alguém perguntando: Lidiane, qual a versão da Bíblia que você tá usando? É a NAA, é a Nova Almeida Atualizada. Talvez você tenha a nova versão transformadora, talvez você tenha a nova versão internacional, NVI, NVT, talvez você tenha a Almeida Revisada Atualizada, que é a ARA, talvez você tenha King James, não sei, enfim, são diversas versões e todas elas são válidas, tá? O importante é que você leia a palavra, que você encontre aquela tradução que você se adapta melhor, que você goste mais e que você James. Eu gosto de ter várias versões do texto bíblico, eu gosto de comparar as versões. Quando um versículo fica assim um pouco confuso pra mim, eu vou lá em outra versão e leio. Ó, a Marielle diz que a dela é NVI, ela ama, olha que maravilha. Então, queridas, é aquela que você gosta mais. Importante, a melhor versão é aquela que você lê. Na verdade, é aquela que você lê. Tem a nova versão na tradução da linguagem de hoje, que também é muito boa. Eu tenho ela aqui em casa e é a que eu uso para ler com o meu filho. Então, quando eu leio com o Davi, eu uso essa na nova versão da linguagem de hoje, que para ele fica muito mais fácil de entender. Se eu ler essa daqui que eu tenho, né, para ele ainda vai ficar um pouco confuso. Então, a Josiane tem várias versões. É maravilhoso a gente ter várias versões do texto. Eu também gosto. Aqui tem um aplicativo no celular. Se você ainda não tem, eu sempre dou essa dica, que é o YouVersion. Chama YouVersion. É um aplicativo da Bíblia. E esse aplicativo tem todas as versões. Então você pega ali um texto, um versículo, você vai lá, pesquisa o versículo e lá tem a opção comparar. E você compara todas as versões. E aí você consegue ver a diferença, e às vezes você tem dúvida, em outra versão tá mais claro. Eu gosto muito de comparar. A minha é a Almeida Revista Atualizada. É a ARA. Isso, então tá ótimo, gente.
todas são válidas, todas são boas, né? Eu vou escrever aqui então, é YouVersion, tá? YouVersion, tá bom? Version. Esse é YouVersion, que significa a sua versão. Porque aí você escolhe a versão que você quer ler. Eu tenho a NAE, eu gosto dessa versão. Eu acho ela simples, eu acho ela muito clara. E eu gosto bastante de ler essa versão, tá? E aí você escolhe a versão que você gosta, mais importante é que você leia, tá bom? Então vamos lá. Então provavelmente a nossa leitura vai estar um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá bom? Não existe nada que mude o sentido, tá? Então vamos lá. No capítulo 21, Jesus já ressuscitou, né? Ele já apareceu ali para Maria Madalena, para alguns discípulos, e hoje vai ser a terceira vez, no capítulo 21, registra a terceira vez que Jesus aparece, se manifesta aos seus discípulos após a sua ressurreição. Então, no capítulo 21 fala o seguinte: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, apareceu para eles, o que Pedro voltou a fazer? Ele foi pescar, né? Mas temos que lembrar que Jesus chamou Pedro para pescar homens, para ser pescador de homens e não pescador de peixes. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Alguma semelhança com aquele outro momento quando Jesus chama Pedro pela primeira vez? Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: esse discípulo a quem Jesus amava, João está fazendo referência a ele mesmo. Ele está dizendo: eu, o discípulo a quem Jesus amava. Mas é óbvio que Jesus amava todos os discípulos. Ele reconhece, ele fala: é o Senhor. Assim, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Olha que interessante, Jesus já havia servido uma mesa, já havia servido um banquete, né, para os seus discípulos que estavam ali no mar. Então, mais uma vez, o Senhor faz o milagre da multiplicação ali dos peixes, o milagre da pesca maravilhosa. Eles passaram a noite inteira sem pescar mais uma vez, né? Mas quando Jesus falou, lança a rede, transbordou aquela pesca, transbordou de peixes, né? Jesus mostrando mais uma vez, né, que sem ele nada podemos fazer. Enquanto eles estavam ali no próprio esforço, tentando pegar os peixes, na própria força, na própria habilidade, a pesca havia sido fracassada. A partir do momento que Jesus entra naquele lugar, que Jesus entra naquela situação, a pesca muda. A pesca se torna maravilhosa, a pesca se torna um sucesso, transbordou de peixes, né? Eles não conseguiam carregar de tantos peixes que entraram naquela rede. Então, mais uma vez, o Senhor mostrando que nele nós podemos todas as coisas, mas sem ele nada podemos fazer. E nós precisamos aprender e aplicar isso nas nossas vidas, queridas. Nós caímos muito no erro e muito no engano de querer fazer as coisas por nós mesmas, de confiar na nossa habilidade, de confiar na nossa força, de confiar nos nossos talentos, de confiar naquilo que você pensa que é correto, nas suas opiniões, nas suas razões, de confiar nas suas emoções, nos seus sentimentos, quando na verdade a nossa confiança deve estar exclusivamente
no Senhor. É pela força dele. Quantas coisas na sua vida, né, você se frustrou porque confiou só na sua força. Porque você fez as coisas do seu jeito, porque na sua teimosia você continuou fazendo a mesma coisa, esperando que o resultado fosse diferente, mas não é. Então existem coisas na minha vida, existem coisas na vida de vocês que vocês gostariam que fossem diferentes. Mas essa mudança não vai acontecer no seu esforço. Essa mudança não vai acontecer enquanto você fizer as coisas do seu jeito. É necessário convidar Jesus para entrar no barco. É necessário convidar Jesus para intervir nessa situação. Porque nele e somente nele nós viveremos o sobrenatural. Sozinhas não. Entendem? Vocês entendem isso? Às vezes a gente acaba se sobrecarregando e carregando um peso que não é nosso e fazendo as coisas do nosso jeito, esperando que algo vai mudar. E o tempo passa, a gente se frustra, a gente fica desanimada e cansada. Por quê? Porque estamos caminhando com as nossas pernas, estamos caminhando com o nosso braço, estamos fazendo as coisas sempre do mesmo jeito e não da vontade do Senhor. Então, se você está sobrecarregada, se você está cansada, se você está desanimada, entrega esse peso para Jesus hoje. Entrega para Ele e fala: Deus, sozinha não dá mais. Não consigo mais. Não tenho força, estou cansado. O Senhor falou: vinde a mim, os cansados, e eu os aliviarei. É uma promessa. Jesus está dizendo: entrega esse peso para mim. Para de carregar esse peso sozinha. Entrega para mim. Eu vou te aliviar, vamos trocar. Eu te dou o meu e você me dá o seu. Porque o peso do Senhor é leve. O Senhor tá falando: deixa eu carregar esse peso para você, filha. Deixa que eu carrego. Tá pesado, você tá sobrecarregada. Você não precisa viver assim. Eu morri na cruz para que você não precisasse viver assim. E por que você continua vivendo? Eu lembro muitos anos atrás, quando o Espírito Santo falou para mim, o dia inteiro eu ouvi isso: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi a minha experiência que eu tive com Deus. E uma hora eu falei: tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. E aí o Espírito Santo respondeu: mas por que você continua vivendo como uma mulher que não sabe que é amada? E muitas vezes nós vivemos desse jeito. Nós vivemos como mulheres que não sabem o quanto são amadas. Nós caminhamos como mulheres que não sabem que são filhas amadas de Deus. Conhecemos, frequentamos igrejas, declaramos a nossa fé, mas não caminhamos de fato como verdadeiras filhas de Deus. Vivemos como mulheres que não sabem o quanto são amadas, o quanto são preciosas para o Senhor, o quanto são cuidadas, o quanto são protegidas. Nós caminhamos com medo, nós caminhamos inseguras, não é verdade? Recusamos entregar para o Senhor, né, aquilo que Ele já nos pediu. Recusamos confiar no Senhor. Quando Ele fala: confia em mim, entrega isso para mim, né, a gente entrega, mas continua segurando com uma mão, não é verdade? E o Senhor nos convida nessa manhã a entregar o peso para Ele e a caminhar como mulheres de Deus, a caminhar como filhas de Deus, a caminhar como mulheres que sabem o quanto são amadas por Ele, o quanto são preciosas para Ele. Né? A gente às vezes se contenta com migalhas, sendo que o Senhor tem um banquete preparado para nós. Eu sei que eu tô falando com mulheres específicas aqui nessa live. Você tem se contentado a se alimentar de migalhas. Enquanto isso, o Senhor tem preparado um banquete para você, mas você não tem sentado à mesa com Ele. Você continua se alimentando das migalhas que as pessoas dão para você, sendo que você tem um banquete enorme para você. Todos os dias, assim como Jesus preparou a mesa para os discípulos, o Senhor tem uma mesa preparada para você, com alimento fresco, com pão fresquinho e quentinho do céu para te entregar todos os dias.
e você tá cansada, você tá desanimada, porque você não renova as suas forças nele. Porque você não se entrega a ele de fato, você não entrega essas circunstâncias e continua tentando fazer as coisas do seu jeito. Enquanto esses discípulos passaram a noite toda ali tentando pescar alguma coisa, a pesca foi em vão. O esforço deles foi em vão, mas a partir do momento que Jesus falou, lança a rede à direita, aquilo transbordou de peixes. E quando eles chegaram à praia, já estava tudo pronto. As brasas, os pães, estava tudo preparado para eles se servirem, para eles se alimentarem. Entende isso? Então convida hoje Jesus para entrar nessa circunstância da sua vida e falar, Senhor, eu tô cansada. Eu tenho andado com as minhas pernas, eu tenho feito as coisas com as minhas forças e eu tô muito cansada. E eu sei que os meus esforços são em vãos se o Senhor não estiver comigo nessa situação. Então entrega essa circunstância para Ele em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar lendo então no versículo 11, tá? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 peixes grandes. Olha que interessante. Olha que interessante. Geralmente a Bíblia não dá números específicos para nós, mas aqui o apóstolo João está dizendo que a rede estava cheia com 153 grandes peixes. Eles contaram os peixes. 153 peixes grandes tinham nessa rede. Geralmente a gente não tem esses detalhes, né? E eu achei muito interessante e fiquei aqui refletindo, por que será que tem esse número aqui? Por que especificamente eles contaram e ele registrou que tinha 153 peixes grandes naquela rede? Não sei o motivo, né? Vamos pesquisar aí. 153 grandes peixes tinham nessa rede. Eles contaram os peixes, gente, que entraram na rede. Eles contaram, fizeram questão de contar. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Mesmo com a quantidade de peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Jesus servia. Isso é lindo. Jesus o tempo todo, nós vimos aqui no Evangelho de João que Jesus o tempo todo ensinava pelo exemplo. Ele ensina pelo exemplo. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. E isso nos inspira também a ser assim. A ensinar pelo exemplo. Existe aquela frase, aquela máxima que diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E Jesus ensinava sempre pelo exemplo. Então, olha o que ele faz. Ele serve o pão. Jesus servia. Jesus se colocava também para servir, para nos ensinar também a servir. Olha só, Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, serviu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe, né? Então, Jesus está ali naquela mesa, naquele banquete, servindo o alimento. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus disse, siga-me. Então veja que interessante, né? Pedro negou Jesus 3 vezes.
E para que imagine o coração de Pedro ao ver Jesus novamente, sabendo que ele o havia negado. Então eu creio que aqui Jesus cura o coração de Pedro, porque da mesma forma que ele o negou 3 vezes, Jesus o fez repetir 3 vezes que ele o amava. Então, 3 vezes Pedro negou, e aqui Jesus 3 vezes faz Pedro repetir que ele o amava. 3 vezes ele pergunta: você me ama? E Pedro: eu te amo, Senhor. Você me ama? Eu te amo. Eu acredito que nesse momento Jesus estava tratando o coração de Pedro. Estava curando aquela dor, aquela angústia, aquele arrependimento, aquela culpa que estava no coração de Pedro. A culpa de ter o negado 3 vezes. E a culpa, ela é um grande inimigo do nosso relacionamento com Deus. Mulheres que estão com o coração envenenados pela culpa, elas não conseguem fluir no seu relacionamento com Deus. O coração fica pesado, elas não conseguem se achegar a Deus porque a culpa não permite. A culpa não é algo que vem de Deus. É um veneno maligno que enche o nosso coração, enche os nossos pensamentos e nos afasta do Senhor. Toda a culpa, ela não é gerada pelo Espírito Santo, porque o que o Espírito gera em nós é arrependimento. E é um arrependimento que nos leva para a libertação. É um arrependimento que gera transformação no nosso caráter, que gera mudança. Então, essa culpa, ela não vem do Senhor, ela vem de Satanás, ela vem do inimigo. São dardos inflamados do inimigo nas nossas vidas, né? São acusações do inimigo, e nós não podemos permitir isso. A partir do momento que você se arrepende, né? Que você decide tomar outro rumo na sua vida, fazer coisas diferentes, ter atitudes diferentes, a palavra de Deus diz que Deus é justo e fiel para nos perdoar e para nos limpar das nossas impurezas. Então, pelo sangue de Jesus, nós somos libertas, nós somos salvas, nós somos perdoadas. É necessário aceitar o perdão do Senhor. Muitas mulheres vivem com esse peso da culpa porque ainda não compreenderam o poder do sangue de Jesus, não compreenderam o poder do perdão do Senhor. O Senhor perdoou você. Existem mulheres que passam a vida inteira, né, se lamentando por algo que Jesus já perdoou, que para Jesus não existe mais, já está pagado, já está pago, ele pagou o preço na cruz. Se você vive com esse peso da culpa, em nome de Jesus, aceite o perdão de Deus nessa manhã. Aceite o perdão de Deus na sua vida e se liberta desse sentimento de culpa, desse veneno que tem afastado você de viver o propósito de Deus para sua vida. Porque enquanto você fica se remoendo essa culpa no seu coração, você não vive os planos do Senhor. Porque existem outras coisas que Deus quer tratar em você, existem outras coisas que Deus quer libertar você, que Deus quer mostrar para você, que Deus quer trabalhar em você, mas porque você remoe essa culpa, porque você insiste em carregar isso que não existe mais, porque o Senhor já perdoou, você não vive os propósitos dele, não vive o crescimento que ele tem pra você, não vive o relacionamento, não desfruta do banquete. Então, em nome de Jesus, que você seja liberta da culpa. Amém? Aliás, a culpa é um dos venenos que eu trato no livro Vencendo os Venenos da Alma. Vamos continuar lendo então o versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava, que é João, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu. Eu amo essa resposta de Jesus a Pedro. Pedro vê João e fala: Senhor, e este aí? Você não vai perguntar nada para ele? Você não vai questionar ele? Eu amo a resposta de Jesus para Pedro. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Essa resposta é maravilhosa. Quanto a você, siga-me. Jesus falando, você não tem nada a ver com a vida dele. Os meus planos para ele são entre eu e ele. O que você tem a ver com isso? Quanto a você, me segue. E isso serve muito para nós, mulher de Deus. Pra gente olhar para nós mesmas, pro nosso relacionamento com Deus e parar de olhar pro lado. E quanto aquela ali, e aquela ali que faz isso, e aquela... Eu lembro assim que eu tinha um grupo de discipulado, sabe? E eram 4 moças. E dessas 4 moças, uma era casada, as outras 3 eram solteiras. E aí essas discípulas, eu lembro que uma vez uma delas não queria participar dos estudos, não queria fazer as coisas, né? Vivia um pouco afastada. E aí as outras começaram a se incomodar. Por que ela não participa? Por que ela não faz? E começaram a me questionar. E aí eu lembrei dessa passagem aqui.
de Jesus falando para Pedro, né? O que você tem a ver com isso? Quando você vem e siga-me, realmente, às vezes a gente fica tão preocupado porque a outra não faz, porque a outra... Deixa, se concentra no seu relacionamento com o Senhor, né? Quanto a você, siga Jesus. Para de se preocupar com o que o outro tá fazendo e siga você a Jesus. Então eu acho essa resposta de Jesus aqui sensacional, né? Cuide do seu relacionamento com Deus. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus e para de olhar para a vida da irmãzinha. Para de se preocupar, né? Se a irmãzinha tá indo, tá fazendo, não tá fazendo, tá perto, tá longe. É claro que se você puder ajudar, se você tiver intimidade, demonstrar amor é uma coisa. Agora, se incomodar com o outro, aí não é de Deus, tá bom? Se for para você amar, para você acolher, para você estender uma mão, amém. Agora, se for para julgar, né, ou se comparar a sua vida com a se concentre no seu relacionamento com o Senhor. Não compare a sua vida com a vida da outra. Amém? Não julgue a sua vida, porque a comparação ou vai te levar para o vitimismo ou vai te levar para a soberba. Ou você comparando com o outro, você vai se sentir superior ou você vai se sentir inferior. E aí você vai envenenar o seu coração de novo. Então, comparações devem ser eliminadas da nossa vida, tá bom? Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria, que é o discípulo que é João. Por quê? Porque todos os outros discípulos morreram, né? Foram assassinados, morreram mortes de cruz, foram decapitados, foram perseguidos e presos por conta do evangelho. E João é o único apóstolo que morre na velhice, morre de causas naturais. Né? Ele não foi assassinado, ele ficou exilado na ilha de Patmos, mas ele não foi assassinado. Então, se espalhou essa notícia entre eles que aquele discípulo não morreria como eles. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Né? Se é da minha vontade que ele permaneça, o que você tem a ver com isso? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá o testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E aqui termina o Evangelho de João. Então, João está falando assim, existem muitas mais coisas que Jesus fez. Então, queridas, significa que nós não sabemos de todas as coisas que Jesus fez. Nem todas as coisas que Jesus fez foi registrado. Nem tudo está registrado, mas tudo aquilo que nós precisamos saber, está aqui. Então, querida, a gente precisa entender que Deus não é tudo aquilo que a gente sabe sobre Ele. Ele é muito mais do que nós sabemos sobre Ele. Deus não é apenas aquilo que a gente sabe sobre Ele. Deus é muito mais do que nós sabemos sobre Ele. Então, muito mais coisas aconteceram, muitos mais milagres, muitas mais palavras e ensinamentos. Mas nem tudo foi registrado, porque João fala, porque se tudo fosse registrado, não caberiam no mundo inteiro tantos livros assim a serem escritos, mas tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Jesus Cristo para manter a nossa vida, né, na fé, para entender a nossa identidade, para servi-lo, para segui-lo e para amá-lo estão registrados na palavra. Então, aquilo que nós precisamos saber está aqui. Nem tudo está aqui, mas o que nós precisamos está aqui, que nós precisamos entender aqui por meio de Jesus Cristo. Nós somos feitas filhas de Deus, filhas amadas, perdoadas, remidas pelo seu sangue. Que através de Jesus nós temos a salvação e somente através dele. Não existe outro caminho, não existe outra salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós nos rendemos e aceitamos abrir o nosso coração para Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados verdadeiramente, né? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos lavadas nesse sangue. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E a partir desse momento, nós somos também feitas filhas de Deus, herdeiras e co-herdeiras das promessas em Cristo Jesus. E essa é a nossa identidade e a nossa verdadeira identidade. Nós encontramos somente
em Cristo. É disso que nós precisamos entender, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, andou entre os homens, fez milagres, sinais, maravilhas, nos ensinou como ser filhas de Deus, obedientes ao Pai, nos ensinou com o seu exemplo de um filho que obedeceu ao Pai até o fim, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e através dele nós temos vida eterna. Amém? Isso é o básico do conhecimento que nós precisamos para ter uma caminhada com Jesus, para caminhar em fé e não desistir dessa caminhada. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a nossa última live sobre João, sobre o Evangelho de João 21. Eu quero agradecer a você que acompanhou as lives, seja aqui pelo Instagram, seja ali pelo YouTube. Espero que tenha sido muito edificante para a vida de vocês, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham crescido, assim como eu cresço também fazendo essas lives com vocês, tá bom? E como eu falei nos stories, vou repetir aqui. O livro de João não tem parábolas, não estão registradas as parábolas. Então, como falta, né, essa parte aqui, nós vamos, a partir da semana que vem, começar a estudar as parábolas no Evangelho de Lucas, tá bom? E aí, depois, né, depois que a gente terminar as parábolas, eu vou começar a fazer a leitura das cartas de Paulo com vocês ao vivo também. Então, a gente vai continuar lendo a Bíblia ao vivo aqui com vocês, continuar fazendo os nossos devocionais, as nossas devocionais aqui com vocês, continuar, né, com esse momento que é muito bom. Eu gosto muito de estar ao vivo, eu gosto muito de interagir com vocês e eu acho que isso daqui vocês crescem, eu cresço, né, para honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Então, a partir da semana que vem, eu espero vocês às 10 horas da manhã pra gente estudar as parábolas no Evangelho de Lucas. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada pela sua obra na cruz. Obrigada pela sua ressurreição. Obrigada pelo banquete que o Senhor nos serve todos os dias. Pai, que nós possamos ser filhas obedientes como o Senhor foi. Que nós possamos, Pai, conhecê-lo a cada dia mais, nos aprofundar na sua presença a cada dia mais, crescer, Pai, na sua presença a cada dia mais, sermos mulheres profundas em Deus, mulheres que conhecem a sua palavra, mulheres que obedecem a sua palavra, mulheres que são luz e sal neste mundo, Pai. Arranca de nós tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que nos atrapalha de fluir no nosso relacionamento contigo, Pai. Que nós possamos ser constantes, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser verdadeiras filhas do Senhor. Andar e caminhar como filhas de Deus, que nós possamos entender o quanto nós somos amadas e não viver mais de migalhas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, tá? Os devocionais são, tá? Quando eu não entro ao vivo, eu aviso pra vocês. Mas geralmente é de segunda a sexta, tá? Todos os dias, aqui às 10 horas da manhã. Das 9h30, 10 horas, 10h30, eu tô entrando ao vivo aqui. Tá bom? Não tem horário fixo, mas eu entro sempre de manhã. Tá bom? Muito obrigada, tá bom? Daqui a pouco essa live vai ficar disponível lá no YouTube. Um beijo no coração de vocês e espero vocês a segunda. Até lá!